Um SUV bonito, espaçoso e com um ótimo sistema de som. Mas o motor, pois é, esse aqui atrás de mim é o Renault Captur Bose. E você vai saber tudo sobre ele hoje aqui no Primeira Marcha. Bora? Jovens do meu Brasil, o Captur está entre nós desde 2017, mudou pouco desde então. Hoje quem quer um SUV desse completão tem na versão Bose uma opção bem interessante, só que ele custa mais de 100 mil reais. Antes de eu te falar se é um bom negócio ou não, aproveita para se inscrever no canal do Primeira Marcha, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos que isso vai ajudar muito a gente a trazer sempre conteúdo de qualidade semanalmente para vocês, beleza? Mas chega de enrolação e vamos logo ao que interessa. O Captur Bose tem esse nome por causa da Bose. Não me diga! Uma das marcas de som mais famosas do mundo. E é por isso que lá dentro a gente tem 4 alto-falantes, 2 tweeters de som, não o passarinho azul, um amplificador e um subwoofer. Juntos eles criam um sistema muito potente e muito competente para os amantes de música. Mas não é só isso que esse carro traz de bom. A gente tem muitos prós e contras e vamos falar deles a partir de agora. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, o Captur foi lançado em 2017 e não teve alterações no design desde então. A boa notícia, ou má, dependendo do ponto de vista, é que ele vai sofrer uma restilização agora em 2021. Mas pouca coisa vai mudar, pelo menos na parte visual, pode ficar tranquilo. O Captur Bose tem essa pintura em 2 tons, é um dos detalhes, uma das marcas registradas desse carro, embora muitos donos de Captur e também de outros SUVs gostem de envelopar a parte de cima do teto para criar esse efeito biton. Vamos mostrar aqui os faróis. Os faróis têm esse formato mais amendoado, a grade também com esses apliques cromados, inclusive seguindo a identidade visual que a Renault adota já há alguns anos, em breve deve ser renovada. Aqui na parte de baixo a gente tem as luzes diurnas em LED em formato de C, que criam um efeito bem próprio, uma característica muito marcante do Captur. Na parte inferior do para-choque a gente tem esse aplique aqui em prata. E vamos mostrar aqui a lateral para falar de um dos aspectos mais marcantes do Captur Bose, que é justamente a pintura biton. A gente tem 4 opções de combinações. Essa aqui é preto nacré com prata etoile na parte superior e ela custa aproximadamente R$ 1.600. Mas existe uma combinação de pintura sólida oferecida sem custo adicional. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai falar de preço. Bom lembrar que o Captur custa mais de 100 mil reais, inclusive mais de 110 mil reais. A gente vai falar sobre isso já já. Aqui na traseira a gente tem essas lanternas bem grandes, inclusive o Kwid se inspirou diretamente nelas para o desenho do subcompacto. E aqui na tampa do porta-malas a gente tem o nome Captur em letras cromadas, nada discreto, mas muito bonito, combina com essa proposta, com esse estilo parrudão do Captur, que está no mercado há quase 4 anos. Aqui na parte inferior, assim como lá na frente, a gente também tem um aplique na cor prata. E esse é o estilo do Captur, bem clean, bem limpo. Olha só aqui nas colunas C, essa divisão da pintura em 2 tons, em prata na parte de cima, em preto na parte de baixo, especificamente falando dessa versão. E vamos lá para o interior, vamos mostrar aqui, ó, a primeira coisa, destravamento das portas sem chave, item de série nessa versão Bose. Vamos lá. Aqui nós temos o painel, vou ligar aqui para vocês, partida do motor por botão, tá? Aqui do lado a gente tem um nicho para acomodar a chave, que é do tipo cartão, e aqui o botão de partida do Captur. Painel de instrumentos, sem grandes novidades aqui, o velocímetro ele é digital, mas vocês podem notar pela aparência do velocímetro digital e também no computador de bordo que fica logo acima, pela fonte, pelo tipo de fonte utilizado nesses mostradores digitais, como o Captur já é um projeto um pouquinho mais antigo. Aqui no volante a gente tem os comandos do piloto automático, comandos de voz, aqui para você regular também o piloto automático, que tem regulagem de altura do facho dos faróis, o botão que desativa o sistema de estacionamento, sensor de estacionamento traseiro, e também os botões, ou melhor, o botão para desativar o controle eletrônico de estabilidade. Inclusive o Captur Bose vem com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampas. Central multimídia, ela é a mídia nav, conhecida dos modelos, pelo menos os modelos mais tradicionais, mais antigos da Renault.
Bom lembrar que o Duster acaba de vir com uma central mais moderna chamada EasyLink, que deve ser adotada nos futuros modelos da Renault, inclusive no próprio Captur. Após a reestilização, nós temos também ar-condicionado digital. Vou ligar aqui para vocês, ó. Ar-condicionado digital com regulagem de temperatura, uma zona só de temperatura. Partida no motor por botão, como eu mostrei para vocês. Aqui nós temos um nicho para encaixe da chave do tipo cartão, porta-copos e um porta-objetos bem generoso, uma tomada de 12 volts, manopla do câmbio de 6 velocidades simuladas, é uma caixa do tipo CVT. Atrás do volante ficam os comandos de som, comando satélite. Isso é uma tradição da Renault, muita gente não gosta. Na porta do motorista estão os comandos dos 4 vidros elétricos, o bloqueio dos vidros traseiros, caso você esteja transportando crianças, e os comandos dos espelhos retrovisores elétricos, bem como o rebatimento dos espelhos retrovisores. Maçanetas são cromadas, detalhes em prata nos puxadores de porta, bancos em couro sintético, com costuras aparentes na cor cinza. Olha só. E aqui embaixo, próximo à alavanca do freio de estacionamento, nós temos os botões que acionam o piloto automático. Fica numa posição bem esquisita, bem ruim. E aqui o botão da função Eco, que ajuda um pouquinho a diminuir o consumo, mas não muito, viu? Um dos maiores pontos positivos do Captur fica justamente aqui atrás. A gente está falando do espaço interno, que é bom para 3 ocupantes adultos, viajam com relativo conforto. Naturalmente nós temos 3 encostos de cabeça, como manda a lei, assim como 3 cintos de segurança de 3 pontos, sendo que o cinto de segurança do 5º ocupante ele fica ancorado aqui no teto. Então o que você precisa fazer é puxar essa parte e afivelar aqui neste encaixe e depois puxar essa segunda parte do cinto e colocá-lo aqui nesse outro encaixe. Tem um bom espaço para a cabeça, um bom espaço para as pernas, então ocupantes mais altos não vão ter muito do que reclamar aqui no Captur. Um ponto negativo que a gente pode destacar nesse carro está justamente no acabamento, que tem muito plástico. Olha só, aqui nas portas, as portas traseiras são todas de plástico. E o porta-malas aqui atrás comporta 437 litros, é o maior porta-malas da categoria. E um ponto positivo é que o assoalho ele é inteiramente plano, então isso facilita muito a acomodação de cargas e de bagagens quando você tiver precisando lotar o bagageiro. Aqui atrás, ó, fica o amplificador Bose, fica escondido aqui, então ele não rouba espaço do habitáculo do porta-malas e fica escondidinho aqui nessa tampa aqui na lateral do compartimento do Captur. O Captur Bose é movido pelo motor 1.6 16 válvulas da família SCE. Ele é muito conhecida, pois ela equipa praticamente todos os modelos que a Renault já vendeu ou vende atualmente no mercado brasileiro, como por exemplo a picape Oroch, Logan e Sandero, só para citar alguns casos famosos, né? Aqui no Captur ele tem 120 cavalos quando abastecido com etanol e 118 cavalos se for abastecido com gasolina. O torque máximo é de 16,8 kgfm com qualquer um desses combustíveis. E na prática, isso significa que o Captur poderia ser um pouquinho mais esperto nas arrancadas, nas ultrapassagens e principalmente nas retomadas de velocidade. Esse conjunto formado pelo câmbio do tipo CVT, que é o mesmo que é utilizado em outros carros da marca, e com o motor 1.6 16 válvulas, não é dos mais entrosados, por assim dizer. E isso significa que você precisa ter muita cautela, muito cuidado, planejar muito bem as manobras que você vai realizar numa estrada, por exemplo, para não passar nenhum tipo de aperto ou até situação perigosa, né? Como por exemplo uma ultrapassagem, né? Você tem que ter espaço e fôlego, o carro tem que ter fôlego para executar a manobra com segurança sem expor ninguém a riscos desnecessários. Outro ponto que o carro poderia ser melhor é no consumo. As médias são de mais ou menos 7 km por litro com etanol na cidade, que até aí tá ok, e um pouquinho mais de 8 km por litro na estrada com etanol. Aí não tá ok, né? Porque todos os concorrentes oferecem médias um pouquinho superiores, mesmo não sendo tão econômicos assim. Eles são de fato menos beberrões do que o Captur 1.6. E isso
poderia melhorar muito. E nem dá para botar a culpa no peso do carro, porque ele tem mais ou menos 1.280 quilos, quase 1.300. Ele é mais ou menos 30 quilos mais pesado do que o T-Cross. Eu vou colocar aqui embaixo os números certinho para você conferir. Só que ele é quase 300 quilos mais leve do que o Renegade 1.8. É outro carro que também sofre um pouquinho com falta de desempenho, mas no caso do Captur, isso é ainda mais acentuado do que no modelo da Jeep. E eu sei que você vai pensar, pô Vitinho, mas você só tá falando mal do Captur, ele não tem nenhuma vantagem? Eu acho que, na minha opinião, tem sim. Desempenho, claro, não é um dos pontos positivos dele, como vocês perceberam, mas eu sou um cara que eu gosto de SUVs, assim, eu admito. Eu sei que muita gente não vai gostar disso, do que eu vou falar, mas eu gosto dessa posição elevada, dessas características que tanta gente curte nesse tipo de veículo. E o Captur é um dos que oferecem a melhor posição alta de dirigir no caso de SUVs. Ele tem uma posição que você viaja mesmo, é muito mais elevada do que em outros SUVs. A sensação de proteção que você tem nesse carro é muito maior do que em carros como, por exemplo, o Renegade, Kicks, T-Cross, que são menores, né, do que esse carro aqui, o Captur. Então, para mim, isso é um ponto bem positivo. O Captur é uma opção interessante para você que precisa de um carro mais espaçoso para sua família. Mas, pensando bem, no mercado existem algumas opções mais modernas e principalmente mais bem equipadas e seguras por um preço tão bom quanto, como por exemplo o Volkswagen T-Cross, ou até em uma faixa um pouquinho abaixo de preço, temos o próprio Renault Duster. É isso, gente. Até a próxima!